A paz do Senhor Jesus Cristo, é um prazer muito grande estar aqui convosco. Fala para vocês, vosso amado Daniel Caiundo Oficial. Bem, praticamente nós estamos na Semana Santa, uma semana que realmente é uma semana de reflexão total, é uma semana que simboliza a paixão de Cristo, aquilo que Jesus Cristo fizera na cruz do Calvário em prol da humanidade. Bem, nós sabemos muito bem que a Bíblia faz menção que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Bem, praticamente nós sabemos que estamos na semana da Páscoa, uma semana que muitos religiosos a nível do mundo celebram para glorificar e exaltar o nome de Deus. Bem, nós sabemos muito bem que Jesus Cristo, ele nasceu, cresceu, enfim, ou seja, no fim, deu-se em prol da humanidade, em prol de uma oferta sacrificial. Bem, primeiramente nós precisamos entender que o ser humano estava totalmente perdido. Foi necessariamente a ressurreição de Cristo que deu vida ao ser humano. Porque a Páscoa significa que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a única pessoa que disponibilizou-se para a salvação da humanidade. Bem, nós vamos ver no livro de João capítulo 20, dizendo assim: no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra rolada para o lado da entrada. E ela correu e chamou Simão Pedro, e tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos de onde puseram. Então, bem, realmente, já no domingo, Jesus Cristo ressuscita. Assim como noutrora dizia para os discípulos que em 3 dias vou ressurgir dos mortos. Então, Jesus Cristo ressuscita. Esta aqui é a vitória de Cristo banido à morte. Porque com a ressurreição de Cristo, Jesus Cristo mostrou à humanidade que ele era 100% o Salvador da humanidade, 100% o resgatador desta raça humana. Então Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou para dar ênfase, para dar vitória à humanidade. Por isso que o véu rasgou-se quando Cristo morreu. O véu rasgou-se de cima para baixo. Então, quando o véu baixa, todo ser humano tem acesso ao Pai. Todo ser humano tem acesso à busca para a presença divina. Razão pela qual que, para nós que somos cristãos, a Páscoa é muito fundamental. A Páscoa é muito importante. Pensa agora que existem dentro do cristianismo alguns que não celebram a Páscoa. Bem, independentemente do seu credo apostólico, celebrando como não, nós cremos que Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo é a nossa Páscoa. Por isso que Cristo, antes de morrer, ele tomou a ceia com os seus discípulos. Ele ficou com os discípulos, tomou pão com os discípulos, o cálice que simbolizava o derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Bem, praticamente, meu amado, meu irmão, minha irmã, independentemente esta semana que seja uma semana de muita reflexão, você que é cristão precisa refletir taxativamente de como Cristo padeceu em prol dos meus pecados. Por isso que a ressurreição de Cristo, ela é 100% fundamental para nossas vidas. Por isso que nós precisamos de antemão buscar sempre a Deus. Bem, agora eu perguntei, o que a Páscoa simboliza para o cristão? A Páscoa simboliza para o cristão muita coisa. Não é só simplesmente o pão, o coelhinho de Páscoa, não. A Páscoa simboliza que a humanidade esteve perdida. A Páscoa simboliza que Cristo Jesus, de fato, veio cumprir a promessa que noutrora os nossos pais pecaram no jardim do Éden. Por isso que Deus diz assim, Cristo diz assim, da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então é essa
É esse significado real da Páscoa, que Cristo esmaga a serpente, que Cristo dá vitória ao ser humano, que Cristo mostra para a humanidade que de fato Ele é o Cristo ressurreto. Vejamos no versículo de número 17, João 20, 17. Não me toque, disse Jesus, porque ainda não subi ao Pai, mas vá procurar os meus irmãos. Diga-lhe que eu vou subir para meu Pai de você, para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então Cristo diz para Maria, para que Maria pudesse dar a notícia da ressurreição para os seus discípulos, para que os discípulos tomassem conta que realmente aquilo que Cristo dissera para eles era realidade. Então não era o momento de Maria tocar para Jesus, porque Jesus Cristo ainda não terminou de dar as últimas instruções para que ele possa subir. Então foi necessariamente Maria dar a conhecer para os discípulos, para que os discípulos se lembrassem daquilo que Cristo falara para eles, porque Cristo ressuscita, Cristo dá vitória esmagadora para o inimigo, Satanás. Vejamos o versículo de número 19. Naquela tarde os discípulos estavam reunidos com a porta trancada, com medo dos líderes judaicos, quando de repente Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Em seguida mostrou eles a sua mão e o seu lado. Que alegria maravilhosa sentiram quando viram o Senhor Jesus Cristo. Naquela época, os discípulos, por causa do medo dos líderes judaicos, ficavam sempre com as portas trancadas. Mas de repente Cristo entra e Cristo diz para eles que a paz esteja convosco. E ficando totalmente maravilhados em vê-lo novamente. Por que ficaram maravilhados? Porque não era comum naquela época ver um morto ressurreto, um morto que retornou para a vida. Não era normal. Então quando viram Cristo, ficaram totalmente estupefactos por verem Cristo. Então é basicamente isso, meus amados, meus irmãos, que nós precisamos de antemão sabermos, reconhecendo que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum ser humano nesta terra tem a capacidade de tirar o pecado do mundo. Só Cristo Jesus teve e tem essa capacidade. Então por isso que nesta Semana Santa reflita taxativamente e busque a Deus em verdade e espírito. Que Deus abençoe grande, fortemente. Estamos ligados.